Então você teve uma condição financeira como criança, ok. Você não passou necessidade. Boa o suficiente. Boa o Classe média, suficiente. é. Tá, e aí como que, por exemplo, você com esse exemplo consegue hoje ter um resultado muito diferente do que o exemplo que você teve? Qual foi o momento que você reprogramou isso, ou que você entendeu que teria que reprogramar? As dificuldades financeiras que eu passei, que significa dor e vergonha, isso me deu um forte impulso de isso eu não quero para minha vida. Ah, Então entendi. é o veneno que virou antídoto. E isso E, você passou a ter com quantos anos? Quando que foi tipo, pô, não quero isso na minha vida? Você lembra? bom, eu tive várias tomadas de consciência na minha vida. Com 30 anos eu já tinha uma consciência forte, mas com 38 anos, que quando eu tive um acidente, fui no hospital e tive uma EQM, uma experiência de quase morte, aí eu tive literalmente uma revelação. A minha vida, ela mudou completamente nos últimos quase 20 anos, quando eu tive, e eu vou chamar isso de oportunidade, olha que coisa louca, a oportunidade de estar numa UTI e passar por uma experiência entre a vida e a morte. Isso mudou completamente o padrão da minha mente. E olha, o registro emocional foi tão forte, o medo da morte foi tão forte, está tão próxima, que eu me tornei uma outra pessoa completamente diferente. Então, isso na prática é uma daquelas de alterar a percepção daquilo que você viveu? Uma reprogramação através de um registro emocional muito grande, onde eu comecei a ver a vida completamente diferente. Pô, eu li alguns livros que fazem muito sentido com o que você está falando, que eu acho que, se eu não estou enganado, o nome do livro é do Robert Bly, que fala do Homem de Ferro, João de Ferro, alguma coisa assim. E aí, basicamente, né, vou fazer aqui um resumo do livro muito, muito superficial, mas basicamente diz o seguinte, que todo o homem, na transição de deixar de ser menino para passar a ser um homem de fato, ele precisa passar por uma experiência de pobreza extrema e de sofrimento extremo. Na maioria das vezes, nesses casos, quando passa por isso, é que dá esse turnover. Né? Faz sentido isso pra ti quando eu falo? É relativo, que isso não é uma verdade absoluta, né? Sim. Eu não preciso mudar só também pelas dores extremas. Eu posso mudar pela compreensão, pelo conhecimento. Mas e por que que... Mas assim, uma coisa também é que é muito Lembra que é os perceptível... registros emocionais, que podem ser extremamente negativos ou extremamente É, positivos. mas uma coisa que é muito perceptível, por exemplo, é que quando tem esse, por exemplo, esse lance da experiência quase morte, que é uma pancada muito forte, uma experiência muito forte, o resultado ele é proporcional a isso. Sim, Geralmente você não sim, vê a sim, compreensão, o cara que teve compreensão ali, ele não tem o resultado. sim. Dificilmente. Por que explica isso? O que explica isso na prática? Da pessoa ter que passar por essa dor muito forte e, consequentemente, ela gerar um resultado muito maior do que a compreensão. Pensa que a nossa percepção são registros emocionais e é pura química do cérebro. Então, como que eu altero? Toda transformação ela é física, ela é química. Tem gente que estuda, 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 compreende, compreende, compreende e não muda. Exatamente. Tem muito conhecimento. Eu sou assim porque eu tinha tantos anos, aconteceu isso, aí eu me tornei assim. Eu sou assim, assim. Que legal. Sabe tudo como é, mas continua igual. Por quê? Compreensão não é mudança. A mudança é um processo físico, químico no cérebro. É físico. Então, se eu não sentir, eu não mudo. O Entendi. compreender é, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não fiz. Entendi. A mudança é física. Uma coisa muito forte que eu trabalho nos meus processos de mentorias, de formações, de coaching, é alterar os horários dos treinamentos dos meus atendimentos para provocar uma mudança física. Você não tem uma alteração do cérebro sem uma mutação química, física. Como que eu quero mudar se eu faço exatamente a mesma coisa, acordo no mesmo horário e como as mesmas coisas? Não vou mudar. Isso, na prática, é o que a gente conhece como zona de desconforto? Essa é a mudança física? Eu posso chamar assim de zona de desconforto, porque eu estou aqui e é assim. E aí, quando eu vou mudar, eu tenho um esforço e isso é uma zona de desconforto. Posso chamar. Porque, por exemplo, sabe o que eu percebi na minha experiência prática, assim? Nos últimos 3 anos eu li mais de 200 livros. E aí, Adoro gente CDF. e ó, eu vou te falar que é por uma percepção de necessidade, não é porque eu amo. Eu olhei e falei assim,
O único jeito de eu agregar valor para outras pessoas, de ter mais ascender, conhecimento. é ter mais conhecimento para entregar. Porque senão, por que o Zé Roberto vai querer falar comigo se eu não tenho nada para oferecer? Né? Aí eu entendi que era o caminho mais barato que tinha, porque eu tinha pouco dinheiro. Então, falei assim, cara, não tem outro caminho. Ou eu faço isso, ou eu fico no mesmo lugar que eu tô. E aí eu percebi que nos primeiros anos, ali no primeiro ano e meio, primeiro 2 anos, por mais que eu tivesse informação, não tinha muita mudança significativa. Só que quando que veio a mudança significativa? Quando eu juntei essa bagagem de informação com uma necessidade extrema de não ter mais outra opção. De, tipo assim, de estar ou você faz ou você morre de fome. Basicamente isso. Aí vai. Aí vai. Aí você tem a informação e aí você tem mais essa força de necessidade extrema. Por isso que a gente fala aqui que a alta performance não é uma opção, mas é a única. Porque a gente começou a perceber que as pessoas que têm um resultado acima da média aqui não é a pessoa que geralmente tem várias opções. Ela, cara, eu só tinha isso pra fazer. Era fazer isso ou morrer de fome. Aí a pessoa tem um puto no resultado. Entende? Um foco extremo, uma necessidade extrema e uma alteração física extrema. Porque vou passar fome é terrível, né? É o lance da Aliás, você tem uma sobrevivência, história né? dessa, né? É. Que você contou comigo. Exatamente. Sobrevivência é o fundo do poço. Ou você muda, ou você morre. Isso. E aí você muda. E aí que eu comecei a ver que as coisas começaram a mudar fisicamente, né? E aí o que eu ia te perguntar? Por que eu te falei tudo isso? Porque hoje você já treinou mais de 5 milhões de pessoas. A gente até vai chegar nessa parte de você se tornar isso. Mas a minha curiosidade é, quando você treina essa galera toda, o que se percebe que faz a diferença na hora de gerar um resultado efetivo? A emoção, o sentir. As pessoas, às vezes a pessoa fala assim, vou fazer uma formação, vou fazer um curso porque eu quero ir atrás de informação. Se ela quisesse informação, ela ia para o Google, muito mais barato. Eu tenho 9 mil artigos publicados na internet. Inclusive, se você precisar de alguma coisa, pode clicar aí que você me achar. 9 mil. E por que me pagam, sendo que tudo que eu faço está escrito? Eu já escrevi 67 livros, 9 mil artigos. Porque as pessoas não buscam conhecimento, buscam vivências, experiências. A mentira que a gente conta pra gente, a nossa cognição, é que eu quero técnica, ferramenta. Você não quer ferramenta. Você quer experiência. E aí tá naquela evolução da pessoa do relacionamento. Da evolução lá. Sim. A pessoa quer relacionamento. E aí o relacionamento e depois o método. E depois eu mudo o significado. Aí eu sei quem eu sou. Aí eu impacto ou não impacto o mundo. E eu me torno uma pessoa do bem ou não. Então começa no relacionamento, a bola de neve que desencadeia tudo isso. Que é o segundo nível. Exatamente isso. Nós buscamos experiências, nós buscamos conhecimento. A mentira que a gente conta pra gente, eu quero ir lá atrás de ferramenta. Ferramenta tem no livro, tem na internet, muito mais barato. Quero ir lá num podcast temático. Tipo isso. Pra que você vai lá? Experiência. A gente quer experiência. Então, o grande segredo, a mutação da mente, são as experiências. Por que a gente viaja? Para ter experiência. Então, as experiências transformam de um ponto de vista físico, químico, é real. Compreender não é transformação, é conhecimento. Conhecimento é terceiro nível da evolução, não é transformação. A transformação começa no quinto, que é o nível de identidade. Então o conhecimento vem antes da transformação. Vem antes. Quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você transforma. Entendi. O cérebro é associativo. Tá, mas aí, por exemplo, num curso como esse que se dá, a mesma experiência para várias pessoas, que têm percepções diferentes. Qual é a característica da pessoa que gera mais resultado? Sacou? Tipo, mesmo as pessoas tendo resultados diferentes, porque elas têm percepções diferentes, tem um grupo de pessoas que geram muito resultado depois do curso. Sim. Qual a característica comum dessas pessoas? Nas formações, eu alinho o conhecimento, é o primeiro segredo. Deixar todo mundo igual. Então, às vezes, a pessoa pensa, eu já tenho que começar a falar do item 10. Não, eu tenho que fazer um overview, alinhar o conhecimento de todo mundo, do 1 ao 9, depois entrar no 10. Porque senão algumas pessoas vão entender, outras não vão entender. Então, uma das estratégias é alinhar informação. Eu, todas as vezes, faço isso. Então, por mais que eu vou ensinar lá o 7º nível do processo evolutivo, eu vou reprisar os outros 6. Porque eu não sei se a pessoa entende ou não entende, qual é a percepção dela. Então, isso é uma boa dica, tá? Entendi. E por que umas pessoas têm mais resultado que as outras? Por causa que os significados dessas pessoas são diferentes umas das outras. E se eu tenho significados poderosos e eu tenho a vontade de fazer, de realizar, eu faço mais rápido. Tudo é o desejo.
desejo ardente, vontade ardente, conhecimento, você tem resultado. Então, a necessidade, ela é um tipo de desejo também. Sim, Ah, então por isso que daí ela é tão forte que ela faz a gente agir muito. exatamente. Saquei, E quanto entendi. mais a necessidade, você Maior age é o mais desejo de rápido. sair de lá, né? Então Eu- é isso que se liga. Deixa eu sair desse buraco.